Fala, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Mais uma semaninha, mais um dia de jogo, mais um dia de Champions. Começou hoje a Copa Intercontinental, o Flamengo jogou contra o Cruz Azul e teve o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, Corinthians e Cruzeiro. Tudo aqui nesse canal, a gente vai falar um pouquinho dos principais jogos, falar um pouquinho de cada jogo de hoje. Beleza? Então, antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, ativa as notificações para você receber mais vídeos como esse, de análise, de comentários sobre os vídeos e tudo. Beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo, vamos lá. Então hoje, nós tivemos a Liga dos Campeões. Os principais jogos, a PSG contra a Atlético de Bilbao, ficou em 0-0. Jogo importante para o Flamengo observar esse jogo. O Benfica ganhou de 2-0 do Napoli. O Benfica aí se reerguendo na Liga dos Campeões. Tinha perdido vários jogos, começou muito mal o Benfica, parece que se reencontrou. O Arsenal venceu por 3-0 o Clube Brugge da Bélgica. O Dortmund empatou com o Bodo Glimt 2-2, um resultado ruim para o Dortmund. A Juventus ganhou de 2-0 do Pafos. O Leverkusen empatou com o Newcastle. Aí, outro time que também está crescendo bastante, está fazendo boas temporadas. E o principal jogo dessa liga foi Manchester City e Real Madrid. Esse jogo que já começou com o Real Madrid, o Xabi Alonso com uma pressão enorme nas costas, ameaçado no cargo até, muitos jornais espanhóis falando aí sobre uma racha no elenco com relação ao Xabi Alonso, se ele vai ficar ou não. Então era um jogo importantíssimo para o Xabi Alonso. O Real Madrid começou muito bem, anulou muito bem ali o meio campo do Manchester City, não deixava o City jogar, não deixava o City atacar, anulando bem. E deixava o City vir para o campo de ataque, acabava deixando um pouco, e nessa retomada de bola fazia um contra-ataque rápido, aproveitava a velocidade do Rodrigo e do Vinícius Júnior. Num desses lances, o Rodrigo, o Real Madrid, recuperou uma bola no campo de defesa, saiu em contra-ataque, tocou para o Rodrigo e o Rodrigo marcou um belo gol, 1-0 Real Madrid. O Rodrigo, que não marcava desde março, voltando a marcar com a camisa do Real Madrid, ficou muito feliz, muito emocionado, fez questão de ir dar um abraço no Xabi Alonso pela oportunidade dele estar jogando. Real Madrid que não contou com o Mbappé que saiu lesionado, foi para o jogo, mas não passou ali na preleção do vestiário, que geralmente eles fazem, mas ficou no banco de reservas acompanhando o jogo. Tá? E nisso muita gente achou que o Real Madrid ia para cima, ia pro abafa para matar o jogo, para conseguir garantir a vitória. Só que pouco tempo depois, 7, 8 minutos depois, uma jogada, num escanteio do City, a testada o jogador do City deu uma cabeçada, o Courtois defendeu, espalmou, só que espalmou nos pés do O'Reilly, que sozinho só mandou para dentro, 1-1 City e Real Madrid. Nisso o Real Madrid continuou isso, assim, estava um jogo muito equilibrado, tá? O Real Madrid estava atacando bem, tendo boas oportunidades, e o City chegando. E aos 43 do primeiro tempo, teve um pênalti para o City, uma jogada boba, uma besteira do jogador do Real Madrid, foi totalmente displicente na jogada, e o Haaland foi para a cobrança. O Bellingham foi até o Courtois e falou para o Courtois que o Haaland ia chutar no canto direito. O Courtois foi na onda do Bellingham, bola para um lado, goleiro para o outro. Manchester City 2, Real Madrid 1. Segundo tempo, o segundo tempo achou que o Xabi Alonso ia mexer no time, ia deixar o time mais ofensivo, ia precisando da vitória. O Real Madrid até mexeu, mas não no intervalo, mexeu um pouco depois.
Só que o segundo tempo veio de outra forma, né? O City começou a dominar o Real Madrid, começou a ter muitas oportunidades, e é aquilo que eu falo, Real Madrid mais uma vez sendo salvo pelo seu goleiro, né? O Thibaut Courtois, para mim um dos melhores goleiros hoje na atualidade, gigante, goleiro gigante. Ajudou aí o Real Madrid a não ser goleado, porque o City poderia ter matado o jogo poderia ter sido uns 4, 5-1 facilmente para o City, se não fosse o Courtois ali no gol defendendo, fazendo várias defesas. O Xabi Alonso mexeu algumas vezes, aos 79 ele colocou o Endrick, né, praticamente final do jogo, e foi quando o time do Real Madrid melhorou. Tá? O Endrick entrou no lugar do Asensio, que não jogou nada, né? Muito ruim o Asensio hoje. E o Endrick deu um volume de ataque melhor para o Real Madrid, e o Real Madrid até teve algumas oportunidades, mas não conseguiu aí reverter, não conseguiu empate, 2-1 City, né? O City que sobe na tabela, o Real Madrid que fica mais abaixo. E aumenta muito a pressão em cima do Xabi Alonso. Tá? Não sabemos, provavelmente o Real Madrid vai ver esse meio de semana, vai ver a rodada de final de semana, como que vai ser, mas se continuar desse jeito, provavelmente Xabi Alonso não fica à frente do Real Madrid. Tá? Bem provável que o Real Madrid aí aproveite essa virada de chave de ano e dispense o Xabi Alonso. Tá? Bom, a tabela da Champions está o seguinte: o Arsenal está em primeiro e invicto, não perdeu ainda na Champions. O Arsenal fazendo uma temporada incrível, seguido do Bayern de Munique, que tem 5 vitórias e só uma derrota, né? Foi a derrota na última rodada. PSG com 4 vitórias, um empate e uma derrota. O City vem em quarto, né? O City aí subindo na tabela, também com as mesmas 4 vitórias, um empate e uma derrota. O Atalanta também 4 vitórias, um empate e uma derrota. Aí vem a Inter de Milão com 4 vitórias e 2 derrotas. O Real Madrid em sétimo lugar, né? O Real Madrid com 4 vitórias e 2 derrotas, seguido também pelo Atlético de Madrid com 4 vitórias e 2 derrotas. Esses são os 8 primeiros colocados que vão para as oitavas direto, tá? Já vão enfrentar. Depois nós temos Liverpool, Dortmund, Tottenham, Newcastle, Chelsea, Sporting, Barcelona, Olympique de Marseille, Juventus, Galatasaray, Mônaco, Leverkusen, PSV, Karabag, Napoli e o Copenhagen. São os outros times que vão para o 16avos final, né? Que são os times que vão aí se enfrentar entre si para ver quem que vai para as oitavas. Tá? Por enquanto, o único time que ainda não ganhou foi os únicos dois, né? Os dois times. Villarreal tem um empate e 5 derrotas, e o Karaichamo, que também tem um empate e 5 derrotas. São os dois times que não venceram ainda na liga. Tá? O Benfica, que estava em último, já subiu para a 25ª posição, está ali uma posição abaixo dos qualificados para o 16avos. O Benfica que tem 2 vitórias e 4 derrotas. Então a liga está assim. O jogo do Real Madrid foi um bom jogo, tá? Um jogo bem disputado, um jogo bom de ver, né? Para quem gosta de futebol, foi um jogo excelente para assistir, né? Ver o Real Madrid, né, do jeito que está é muito complicado. Real Madrid que desde a saída do Toni Kroos perdeu muito do seu poder ofensivo, mesmo tendo ali Vinícius Júnior, Mbappé, o Rodrigo, tinha o Modric que estava na reserva, o Modric que agora está no Milan, está voando no Milan, está jogando muito, o cara tem quase 40. Tem uns jogadores que são fora da curva, né? Você pega Cristiano Ronaldo com 40 anos jogando como um garoto de 26, Modric com seus 30 e poucos anos também jogando muito, voando. Então, mas o Real Madrid, desde a saída do Toni Kroos, perdeu muito essa qualidade no meio campo, perdeu muito esse poder ofensivo e está com muita dificuldade em achar ali o equilíbrio entre ataque e defesa.
muitos jogadores que estavam indo bem, né, então perderam ali a sua qualidade. Tchouaméni, Camavinga que está machucado, Militão que machucou de novo, o próprio Carvajal, lateral direito, que também está lesionado, o próprio Vinícius Júnior que não está fazendo uma boa temporada, o Rodrigo que também estava muito abaixo. Então muitos jogadores aí do Real Madrid que estavam bem, fizeram uma boa temporada passada, não estão repetindo uma boa temporada esse ano. Então, muito complicada a situação do Real Madrid. Vamos ficar de olho aqui para saber das notícias, se o Xabi Alonso vai cair ou não, se o Real Madrid vai segurar ele por uma temporada ou não. Beleza? Bom, falar da Copa Intercontinental, né? O Flamengo enfrentou o Cruz Azul do México. O jogo foi às 2 horas da tarde e foi um jogo que assustou muito o torcedor do Flamengo. Mesmo com a vitória, o Flamengo ganhou por 2-1, o Flamengo saiu na frente por 1-0, tomou o empate e aí conseguiu a virada. Mas conseguiu a virada por conta do jogador que está fazendo, acho que a melhor temporada da sua vida, que é o Arrascaeta. O Arrascaeta aí que, como ele está voando no Flamengo, está jogando muito, fez uma brilhante partida. E graças ao Arrascaeta, o Flamengo conseguiu a vitória, uma vitória magra, uma vitória ali complicada, 2-1. Liga um sinal de alerta muito forte, né? Os jogadores pregando muito a competição, nervosismo e tudo mais, mas, cara, você está jogando um torneio, você está no Flamengo, disputando um torneio grande, você não pode ter nervosismo, você tem que entrar, se impor, sua camisa pesa, né? Pô, querendo ou não, a camisa do Flamengo pesa muito mais, é uma história muito mais rica do que a do Cruz Azul, com todo respeito ao time do Cruz Azul, mas a nível mundial o Flamengo é muito mais conhecido que o Cruz Azul, é isso que eu quero dizer. Então, se o Flamengo não abrir o olho, jogar da forma que jogou hoje contra o PSG, é bem provável que tome uma surra muito grande aí. Então, não é gorano, não é nada, é apenas um fato. Tá? O Flamengo não jogou bem, depender só do Arrascaeta não é interessante, porque se pegar um time que anule o Arrascaeta, que marque bem ele, o Flamengo perde muito do seu poder ofensivo. Tá? Apesar do Everton Cebolinha tá entrando muito bem, tá jogando bem, mas o Arrascaeta é o motor desse time, é o cara que está fazendo todas as jogadas de gol, participando praticamente tudo, não diretamente, indiretamente, às vezes ele faz o passe para o cara que faz o passe para o gol. Então o Flamengo precisa melhorar muito para conseguir chegar até a final ou para até conseguir ter a oportunidade de vencer o PSG. O Flamengo que pega o Pirâmides do Egito, agora no sábado, segundo jogo, e quem vencer pega o PSG na final. Tá? Então esse é o caminho do Flamengo. Tá? Eu não assisti o jogo, não consegui, porque eu estava intercalando ali com os jogos da Champions, então assistindo um, assistindo o outro. Peguei o finalzinho do jogo do Flamengo, então deu para ver que no finalzinho o Flamengo deu uma dominada no jogo, estava bem melhor. O Cruz Azul tentou ali algumas oportunidades, mas sem muito risco. Então, mas o Flamengo precisa melhorar. Tá? Vamos falar do Corinthians, né? O Corinthians que conseguiu uma vitória importantíssima na Copa do Brasil. O jogo acabou agora, 1-0 para o Corinthians lá no Mineirão. Né? Dando, assim, não foi porque o Cruzeiro jogou mal, tá? Porque o Cruzeiro jogou muito bem. Até o Cruzeiro teve grandes chances, grandes oportunidades de fazer o gol. Né? Mas quando a bola não ia para fora, né, acabou esbarrando ali no Hugo Souza. O Hugo Souza estava muito inspirado essa noite, né, fechou bem o gol, conseguiu dominar bem ali a partida, não deixando o Corinthians tomar gol. Aquela coisa, né? O goleiro de time grande, ele tem que garantir resultado, gente. Né? Eu falei, deu exemplo do Courtois no Real Madrid. Mas o Real Madrid perdeu, mas perdeu por 2-1. Era para ter perdido por muito mais. Tá? E hoje o Hugo Souza garantiu a vitória do Corinthians por 1-0. Uma vitória importantíssima, claro, está aberto ainda
O resultado ainda está aberto, 1-0. Se o Cruzeiro vir aqui no primeiro tempo fazer 1-0, vai o jogo para os pênaltis. Então, mas, querendo ou não, joga uma pressão enorme para o Cruzeiro, para o jogo daqui. O Corinthians é jogar com... Eu, particularmente, não jogaria com o resultado embaixo do braço, que é muito perigoso. Eu ali jogaria iria para cima. Mas foi uma provocação, né? Você vai para cima, dá uns cartões de visita para outro time para mostrar, olha, tô aqui, né? Vou fazer um gol, não vou deixar fácil para você. Mas é importante aí o Corinthians, a vitória para o Corinthians foi importantíssima nesse ponto. Beleza? Bom, vamos agora para as notícias. O gol do Corinthians quem fez foi o Depay. Tá? O Depay que provavelmente, tá, ele saia do Corinthians no final do ano. Tá? Não é certeza que o Depay continue no Corinthians. Para o Corinthians vai ser é bom e ruim, né? Não sei também. Se você for corintiano, deixe seu comentário, né? Aproveitando, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa as notificações, deixa o like que ajuda bastante o canal. Mas você que é corintiano, você fala, deixa o seu comentário, o que você acha, se o Depay tem que ficar, se tem que sair. Financeiramente, o Depay saindo do Corinthians é excelente, porque eu conheci um gasto muito enorme com o Depay. Mas assim, bola é um jogador que faz um pouco a diferença, que joga muito bem, apesar que em muitos jogos aí importantíssimos para o Corinthians o Depay não apareceu, né, não jogou bem. Então, deixe seu comentário aí, o que você acha, se o Depay, você prefere que o Depay saia, se prefere que o Depay fique, que é bacana a gente começar esse debate, beleza? Depay que, na minha humilde opinião, quando o agente do Depay falou assim, Depay, tem um time lá no Brasil querendo te contratar, tal de Corinthians aí, Corinthians, pô, tá devendo, tá... O Depay deve ter falado, cara, exige tudo aí, exige restaurante, exige massagista, carro, hotel, exige tudo aí. E exige salário sim, luva, premiação, tal. Aí a gente foi lá, fez tudo, exigiu, mandou pro Corinthians. Corinthians, quando aceitou, cara, acho que ele deve ter falado assim, mas esse time é louco, não é possível. Porque o contrato do Depay é insano. Insano. O Corinthians ganhou Paulista, mais de quase 80% da premiação do Paulista foi pro Depay. Então é muito insano, muito loucura esse contrato do Depay, é muita loucura. Quem fez eu vou falar, viu, mano? O cara não ama o Corinthians, não. Não gosta do Corinthians, mas nem a pau. Tá? Bom, falar um pouco dos outros times. Bom, do Palmeiras hoje não... O Abel Ferreira renovou com o Palmeiras até 2027. Então o Abel Ferreira aí até o final, até 2027. Aquilo que eu já falei, gente, o Abel Ferreira ele não quer mais o Palmeiras. Mas renovou, como que você diz isso? Mas o Abel Ferreira não quer parar de trabalhar. Não quer continuar trabalhando. Se é qualquer outro técnico... Vou dar um exemplo, Zidane, cara. Zidane treinou Real Madrid, parou. Não pegou nenhum outro clube, voltou pro Real Madrid, ganhou tudo que ele podia ganhar, parou de novo e tá sem clube até agora. Por quê? Porque o Zidane é o cara que ele fala assim, pô, o Zidane já falou, ou é a seleção francesa, ele tem um sonho de dirigir a seleção francesa, ou é ir pro Real Madrid. Para ele não tem outro clube. O Bayern de Munique foi atrás do Zidane numa época, acho que o Tottenham também foi, o PSG foi atrás do Zidane e ele não quis, cara. Então o técnico, quando ele sabe o que ele quer, é o famoso, ele vai e faz, o cara tem dinheiro, ele não precisa de dinheiro, a verdade é essa, o Zidane não precisa de dinheiro, então ele sabe o que ele quer e ele vai estar almejando esse sonho. O Abel Ferreira tem dinheiro? Tem, ganhou muita grana aqui no Brasil, com um salário altíssimo, com o Palmeiras, fora as premiações, tudo.
E ele, assim, só não quer parar de trabalhar, mas eu tenho plena, claro, né, é minha opinião, posso estar completamente errado, mas eu tenho quase que certeza que se ele receber uma proposta de um time intermediário da Europa, ele vai. Ele não fica mais no Palmeiras, porque agora a corda está começando a apertar. Ele está entendendo agora o que é o Campeonato Brasileiro, o que é você treinar um time brasileiro. Porque até então ele estava numa mamata muito grande, estava ganhando título, a torcida ali aplaudindo, a torcida lá do lado. Esse ano ele não ganhou nada, a torcida caiu em cima. E o pior, né, ele decidiu não ganhar nada, acabou não ganhando nada no ano que o Palmeiras mais investiu em contratação, né, 700 milhões. Então a pressão veio ali a pressão, veio o peso de você treinar um time grande e ele está sentindo isso. Mesmo quando ele ganhava, ele já sentiu a pressão, porque torcedor, principalmente do Palmeiras, do Flamengo, com, né, a grana que esses times têm, as condições que esses times têm, o torcedor quer que o time ganhe tudo. Claro que não é assim, não é muito difícil. Você pega ali um outro clube que não tem investido, mas os caras estão para cima, estão com sangue nos olhos. Às vezes seu time não está num bom momento, o cara não acordou num bom dia. Acontece, gente, é normal, todo ser humano, mas ninguém entrega jogo porque quer, né? Então o Abel Ferreira tem essa frustração, para mim, eu vejo muito isso, pela forma como ele reclama de árbitro, sempre focado em uma coisa só, nunca é culpa dele, nunca ele erra. Acho que ele tem essa frustração de, pô, eu tô 5 anos aqui, ganhei tudo que eu podia e ninguém me chamou, nem a seleção brasileira, a seleção do país, né, do time que eu treino aqui, que eu tô sempre colocado aí nos canais como o melhor técnico do Brasil, o técnico não sei das quantas, e não me chamou. Então eu acredito que o Abel Ferreira tenha essa frustração por não estar nos holofortes. Vamos esperar, vamos ver o que pode acontecer aí mais pra frente e esperar, né? Esperar para ver se chega uma proposta boa para ele. Vamos ver se ele vai sair ou não. O Abel Ferreira, que é bancado pela diretoria do Palmeiras, né? A diretoria do Palmeiras já falou que não tem interesse em perder o Abel Ferreira. Do que você trocar o técnico, né? Porque trocar técnico implica em trocar metodologia, pensamento, modos operantes de jogo, né? Então é mais fácil você trocar o elenco do que você trocar o técnico. Beleza? Bom, Santos sem nenhuma novidade por enquanto, né? O Neymar vai fazer a cirurgia, ainda não fez a cirurgia. Ainda também não tem notícias de renovação. Tá? Então, estamos esperando. O Flamengo continua, né, sondando o Gabriel Brazão, do Santos, e o zagueiro Vitão, do Internacional. Tá? São os dois nomes que o Flamengo está de olho e está pretendendo contratar. Vamos ficar de olho aí para ver o que acontece. O São Paulo fez uma sondagem pelo zagueiro James, do Mirassol. O zagueiro que antes de ser profissional, ele atuou como atacante também, mas o Mirassol estava como zagueiro. São Paulo fez um contato ali com o Mirassol, com o zagueiro Mirassol. O Mirassol falou que não vai aceitar nenhuma oferta menor que 30 milhões. Tá? Grana que São Paulo não tem. Então, São Paulo fez essa sondagem, mas provavelmente não vai dar em nada. O goleiro Leonardo, que era das categorias de base, foi dispensado pelo São Paulo, não é mais jogador de São Paulo, então tá indo aí tá se despedindo, não vai tá indo para nenhum clube, provavelmente vai procurar um clube agora para ir. O Dinamo tem tudo, tá encerrando as documentações necessárias para ele ir para o Deportivo Cali. Tá? Então o Dinamo vai para o Deportivo Cali, não é mais jogador de São Paulo.
E o São Paulo aí está analisando também outras saídas, né? Não se sabem quais são, mas provavelmente vai ter mais saídas no São Paulo, até porque o São Paulo está pensando também no fair play financeiro, que provavelmente, quase que certeza, vai obrigar o São Paulo a diminuir a folha salarial. Então é bem provável que mais jogadores saiam do São Paulo. O Oscar ainda não definiu se ele vai jogar ou não. Os médicos autorizaram ele a jogar, falaram que ele tem condições de jogar, que ele pode jogar normalmente, porém a família quer que ele pare de jogar, tem toda uma preocupação, tem todo o histórico na família. Então o Oscar aí tá pensando, tá vendo aí se ele vai jogar ou não ano que vem. Tá? Bem provável que não. Se ele escutar a família dele, é bem provável que o Oscar pare mesmo de jogar. Tá? Não precisa de dinheiro, estava jogando mais por jogar mesmo, pelo gosto, pela vontade. Vamos ver aí o que acontece. Em todo caso, vou ficar de olho também nesse caso, ficar de olho para ver se temos alguma novidade. Beleza, gente? Bom, eu vou ficar de olho nas notícias. Amanhã tem a segunda, né, na quinta-feira tem o segundo jogo, a segunda semifinal da Copa do Brasil, Fluminense e Vasco. Vou acompanhar esse jogo, vou trazer aqui também a análise do jogo, tá? E a gente vai ficar de olho também nas notícias, no que rola aí dos campeonatos, nos times, né? Se tem alguma transação, alguma novidade, alguma sondagem também. Beleza? O caso a denúncia do Ministério Público contra o São Paulo, ainda não tem nenhuma novidade, o MP está analisando agora o que vai acontecer. Provavelmente nos próximos dias aí a gente já tem alguma resposta, se o MP vai realmente abrir um inquérito de investigação ou se ele simplesmente vai arquivar o caso. Bem provável que arquive o caso, porque foi uma denúncia anônima, e uma denúncia anônima sem nenhuma evidência, sem nenhuma prova, sem nada concreto, apenas a denúncia. Mas é interessante, tá? Tomara que outros denunciem também, só que com mais... não se esconda, né? Dê a cara a tapa e dê as provas pra gente, para ver, né, como torcedor são paulino, né, ver o São Paulo sair dessa draga, ver o São Paulo sair dessa situação tão ruim, né? Tomara. Beleza, meus amigos? O vídeo foi esse hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Não deixa, se você ficou até aqui, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, deixa o seu like, né? Ative as notificações para você receber mais vídeos. A gente vai estar sempre gravando um vídeo. A gente vai fazer aqui uma série do raio-x da Copa do Mundo, né? A gente vai falar grupo por grupo, as seleções, os seus destaques, as seleções de destaque, o que está acontecendo, como que ela foi nas eliminatórias, o principal jogador. Então a gente vai trazer, vai ser bem legal. Até a Copa do Mundo vai ser interessante. E vou fazer um raio-x dos principais times, né, aqui de São Paulo, né, o São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians. Raio-x de como foi a temporada, os principais destaques, tudo que aconteceu, para a gente debater também aqui, né, você que é torcedor, você debater sobre o seu clube, sobre o que você achou, como que ele foi. Beleza, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima e fui!